Jesus, ó Deus. Pai, que nesses dias, ó Deus, nesse jejum de 21 dias, Senhor, que nós, como igreja, possamos experimentar do Teu sobrenatural, Pai. Por isso, Senhor, que nós possamos prosperar em cada quadrante da nossa vida, Pai, diante da graça e do Teu favor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, irmãos, pode sentar. Aleluia. Talvez você deve ter perguntado, pastor, por que a ceia? Hoje não é o último domingo do mês. Mas você que está nos acompanhando no jejum, nós temos feito a Santa Ceia todos os dias. Né? Por quê? Pastor, mas não é uma vez ao mês? Não. O Senhor Jesus deixou bem claro, né, que para nós ceiarmos até a sua volta. Amém? Então você pode fazer isso, você na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, enfim, isso, você tem liberdade para isso. Amém, queridos? Então no final nós vamos fazer a ceia, mas eu quero compartilhar algo muito rápido. Sei que os encontristas estão cansados, o pastor já está quase sem voz, mas Deus é bom, amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, para que a nossa visão seja alargada, Pai, e a nossa mente renovada em o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu queria falar nessa noite a respeito de mudança de visão. Sabe que muitas vitórias que você tem é porque você já ajustou a sua visão. Algo já aconteceu e está bem ajustado. Mas tem muitas coisas que parece que entra um ano e sai ano, e é o mesmo filme, é o mesmo cenário. Por mais que você estabeleça alvos, parece que a hora que você fala, agora vai, não foi. Ou seja, você olha com seus olhos naturais e você fala, não tem jeito. Parece que é o mesmo filme, é a mesma cena. Talvez tenha algumas áreas da sua vida que você já venceu, que você já rompeu, que você avançou e que parece que está fácil viver nessa área. Mas aquelas áreas que muitas vezes você não tem tido vitória, a tendência é você se esconder, é você fugir delas. E aí você acaba se conformando com determinadas situações da sua vida, onde na verdade Deus tem a vitória para você. Mas você olha com os olhos naturais, e aí você tende a investir só naquilo que você tem fluído, que você tem conquistado. E aí você investe muito naquilo, mas aquilo que não rompe, onde não avança, onde não tem conquista, onde não tem vitória, a tendência é você sempre se recuar por conta das frustrações. Por conta das frustrações. Por conta, na verdade, de uma mentira. No final das contas, você vai ver que nessas áreas que você não rompe, que você não avança, que você não conquista, tem uma mentira por trás de você que ofusca a sua visão. É uma mentira. De alguma forma você formatou na sua mente que é aquela forma, mas na verdade é uma grande mentira do diabo. E onde começou tudo isso? Veja, o diabo, já falei, ele não tem criatividade, o modus operandi dele é o mesmo. Então, desde lá do Éden, ele gerou uma mentira em Eva, dizendo que ela poderia comer sim. Deus pegou, colocou lá Adão e Eva no jardim do Éden e falou, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse momento, o que acontece? O diabo entra na história e inventa uma mentira. Fala, não, Eva, não tem problema não, você pode comer. Pode comer. Você acha que Deus falou isso daí? Porque se você comer, você vai ter todo o conhecimento dele também. Então veja, vai ver o histórico do diabo, ele queria usurpar o trono de Deus. E aí Deus condenou ele, com um terço dos anjos, e já condenou. E agora o papel dele é arrastar o máximo de pessoas nessa mentira para ficar andando em círculo. Para que você não tenha vitórias. Mas veja, quando você ouve a mentira do diabo, o resultado disso é o que? É frustração, é decepção. Você não consegue ver a forma como Deus te vê.
tem vitórias que estão escancaradas, que Jesus já conquistou naquela cruz, mas por conta de uma mentira, você fica com medo. Então veja, isso aconteceu lá no Éden, aconteceu com Adão. A palavra de Deus diz que todos os dias Deus ia ter com Adão. Mas aí, depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Adão teve? Teve medo. Deus chegou lá e Adão se escondeu por medo. Então veja que o diabo ele sempre vai tentar colocar uma semente de uma visão equivocada em você, que vai gerar um medo e vai te gerar frustração. Então você pode ver que a maioria das coisas que você estão diante de você, por conta de uma mentira, você fala, não, ficou com medo. E aí você não consegue avançar, você não consegue romper, e não consegue experimentar o melhor de Deus. E aí você vive uma vida mediana, uma vida medíocre. Medíocre vem de média, da média. Deus não tem isso para você. Eu não sei qual que é a área da sua vida que ela está na média. Eu não sei qual que é a área, mas eu quero dizer que Deus te chamou para viver o sobrenatural, que não tem nada a ver com uma vida medíocre. Uma vida na média. Deus te chamou para viver o sobrenatural, o extraordinário dele. Amém, queridos? Então veja, agora toda vitória, toda sem exceção, toda vitória que você está vendo fora, toda tribulação que você está vendo fora, as batalhas que você tem que vencer, veja, todas as vezes que você olhar de uma forma natural, você pode perder, porque toda vitória ela começa aqui dentro. Para você ter uma vitória exterior, primeiro ela precisa acontecer interiormente, precisa acontecer dentro de você. E isso é fruto da convicção gerada pelo Espírito. Porque quando a convicção ela é gerada pelo Espírito, não importa qual seja o tamanho do gigante Golias, a convicção que é gerada interiormente, ela vai fazer com que você vença. Não importa qual seja o tamanho, você fala, pera lá. Então isso aconteceu, nós ministramos até esses dias aí, aconteceu lá com Davi. Era um improvável, um jovem. Ele chega lá, ele abre o sermão, fala, o que você veio fazer aqui? Veio nos afrontar. Mas aí aquele jovem simplesmente, ele tinha vitória interior. Muito antes, quando ele matou o leão, quando ele matou o urso, ele já tinha tido aquelas vitórias interiores. Por que ele não correu? Ou melhor, ele até correu, mas foi para cima do urso, foi para cima do leão. Porque a tendência, veja que quando aparece um problema e você não tem essa vitória, a tendência é você sair correndo. Falar, não mexe com isso não. Você olha para o seu cônjuge e fala, ixi, não muda não. Você sai correndo, não quer confronto. E aí se acomoda com o resto da vida. Olha as suas finanças, não, é assim mesmo. É assim mesmo. Você se conforma com a situação. E a tendência, quando você não tem essa vitória interior, é você correr do problema. Agora, quando você tem essa convicção interior, você corre também, mas você corre para resolver o problema. E quando você corre para resolver o problema, você tem a vitória, gerada por essa convicção do Espírito. Então Deus nos chamou nesses dias, não é para sair correndo das lutas, mas Deus nos chamou para vencermos as lutas. Então veja, a visão errada, ela te paralisa, porque de trás disso tem um medo. Assim como Adão ficou com medo de Deus, por conta da mentira, ele teve medo de Deus, agora Deus é o próprio amor. Então essa mentira entrou em Adão e ele ficou com medo. Agora, quando você tem essa convicção interior, que você é um amado, que Deus te chamou para coisas maiores, que você não pode olhar a sua vida pela fotografia do hoje, mas você tem que olhar a sua vida pelo filme de história de amor que Deus está escrevendo a respeito da sua vida. Talvez se você basear pelo hoje, talvez você fale, o que está acontecendo na minha vida? Mas Deus não é assim. Deus ele continua investindo em você.
Deus, Ele acredita em você. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Você está aqui porque o próprio Deus te escolheu para que você estivesse. Para que você crescesse, para que você renovasse a sua visão, renovasse a sua mente e dessa forma ter vitórias. Porque veja, muitas vezes o diabo ele fica colocando você só nas vitórias do mundo. Que você precisa vencer, você precisa conquistar, mas primeiro você precisa gerar essa vitória, essa conquista interiormente. Interiormente, porque quando você tem a convicção, aí você chega que nem o pequeno Davi. Não importa o tamanho do gigante, ele fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, não importa qual seja o tamanho do seu problema, não importa qual seja o tamanho da sua tribulação, a vitória, ela é certa. Isso é um fato. Isso é um fato. A grande questão é que muitas vezes nós olhamos no natural e esmorecemos, desanimamos, porque interiormente você não teve essa vitória ainda. Como estão compreendendo? Então veja, fala para a pessoa do seu lado, vitória tem que conhecer interiormente. Aleluia. Glória a Deus. Então veja aqui, deixa eu ler lá Romanos 12:1. Romanos 12:1. Texto bem conhecido. Vamos ler aqui. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais um. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, vírgula, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para aí, André, deixa aí. Então veja, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, você precisa ajustar a sua visão, porque muitos, depois até de ter uma experiência com Deus, eles saem até do mundo, eles começam a frequentar uma igreja, começam a frequentar uma célula, e aí o diabo entra com uma mentira. E esse é o ponto do problema. Muitas vezes o diabo chega e ele fala para você, bom, não tem, primeiro ele vai lutar para que você não aceite o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas depois que você aceita, e você já está salvo na eternidade, aí o que ele faz? Ele coloca um óculos do mundo em você, para que você tenha olhos apenas para o mundo, para que você foque nas coisas do mundo, porque ele não quer que você foque nas coisas do reino. Então o diabo ele coloca uma mentira, para que você seja aceito, você precisa ter dinheiro, porque o mundo diz que se você tem dinheiro, você é aceito pelo menos pelo mundo. Mas você esquece de que você já foi aceito por Deus. Deus te ama exatamente do jeito que você é. E Ele te ama tanto que Ele deu o seu único filho por amor a você. Apesar das suas falhas, dos seus defeitos, apesar daquilo que ainda tem que ser transformado, Ele te ama do mesmo jeito. Mas muitas vezes você olha, porque você não teve essa revelação interior, aí você olha e você quer agradar os outros. E para agradar os outros, você pensa que você quer agradar a forma que o mundo agrada. Mas Deus não te chamou para ser um mensageiro do mundo. Deus te chamou para ser um mensageiro do reino, um influenciador do reino, Zé. Foi para isso que Deus te chamou. Mas muitas vezes você não compreende isso, e aí você fica, tem uma expressão que é dar murro em ponta de faca. Porque você tenta fazer, tenta agradar, mas o fruto de tudo que você faz parece que é uma frustração interior. Por quê? Por mais que você faça, está faltando algo. Por mais que você faça, por mais que você conquiste, está faltando algo. O vazio permanece. Porque Deus não te chamou para ser mais um no mundo. Deus te chamou para fazer a diferença no mundo. E quando você decide no seu coração, e você vence essa vitória interior, o resultado disso são vitórias. Ah, mas tem luta? É evidente que tem. Ai, pastor, eu queria que você falasse que não tivesse.
Não tem jeito. Nós estamos no mundo ainda. Vai ter tribulações, mas Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quantos aqui querem vencer o mundo? Como é que se vence o mundo? Estando em Cristo. Você pode tentar lutar do jeito do mundo, você vai apanhar. Você pode tentar prosperar a maneira do mundo, a prosperidade aparentemente vem, mas do jeito que ela vem, ela vai. Porque os seus olhos estavam no mundo. E o diabo inventa uma mentira, ele dá com uma mão e toma com a outra. Esse é o diabo. Então veja, como que mudar essa visão? No mundo tem as crises, mas muita gente quando está com a visão equivocada, veja que lá no Éden, entrou uma semente da mentira, que gerou medo. Gerou medo. E muitas vezes nos dias de hoje tem pessoas que estão ouvindo a mentira do diabo e permanecem com medo. Aí esses dias, tem pessoas que falam assim: não, agora não é o momento de abrir uma empresa. Olha o governo, olha o dólar, olha a economia, olha a política. Por que não monta? Porque tem medo. O medo, a mentira entrou e agora ele ficou com medo. Agora, quando você vê que pessoas que não estão com medo, eles não estão olhando para a política, eles não estão olhando para o contexto econômico, eles não estão olhando para o mercado internacional, para o dólar, mas eles estão olhando para o céu. E Cristo gera uma convicção de avançar, de prosperar, de conquistar. Mas muitos ficam com medo, falam: peraí, eu vou montar empresa. Veja, não existe ninguém que monta empresa que não tem problema. Mas ninguém monta uma empresa para ter problema. Mas elas fazem parte. Então você que tem filho, por exemplo, você não gerou um filho para ter problema. Mas você vai perceber que no decorrer da sua vida vai aparecer alguns problemas. Enfermidades ou algumas coisas que você vai ter que ir ajustando. Mas você não gera o filho para isso. Mas acontece que até essas coisas Deus coopera para o seu crescimento. E você precisa entender isso, que isso faz parte. Se você não entender, você sempre vai ficar com medo, ouvindo uma mentira. E paralisado. E não rompendo, e não avançando, mas Deus não te chamou para isso. Então você precisa o quê? O apóstolo Paulo, ele diz aqui: não se conforma com essa situação. Sabe, tem algo na sua vida que você está inconformado, que você está cansado de ver o mesmo filme, entra ano, sai ano, é a mesma história. E ele está falando aqui, não vos conformeis com este século, com esse mundo. Talvez você está vivendo com a visão do mundo ainda, o mundo está dentro de você, você quer viver da mesma forma. Não funciona, o filme é o mesmo. As vitórias tem, mas você vai ver que elas não... As lutas, elas acontecem, mas você vai ver que é sempre o mesmo ciclo. Parece que você vai e não vai. Aí você fala: agora vai, e não vai. É o voo de galinha, né, André? Alguém aqui já viu o voo de galinha? Vocês falam que não é para eu fazer, ó. Mostra, ó, o que é isso, irmão? Tu me amas? Tu me amas? Mas você já viu o voo de galinha? Aí o pessoal da cidade não viu, né? Olha o Júnior falou que não viu. Mas voo de galinha, imita ou não imita, irmãos? Sim ou não? Quem ama o pastor e não quer que eu imita? Meia dúzia só. Mas veja, galinha parece que vai. Ela começa assim, né? Ó. E não vai. Parece que ela vai voar, mas não voa. Talvez tenha área na sua vida que você está igual o voo da galinha. Parece que você vai voar. Parece que você vai e não vai. Mas você precisa mudar a sua visão. Deixa eu te falar, galinha não voa. Não voa.
e você está tentando. Então muda a visão, comece a voar como as águias. Comece a voar como as águias, tem uma visão, né, voa alto e enxerga ali, tem uma visão sobrenatural. Enxerga o que nós não conseguimos ver naturalmente. Esses são os olhos do Senhor, quando você está cheio do Espírito, quando você tem essas vitórias interior, não importa qual seja o problema, a convicção da vitória é certa, ou seja, quando isso acontece dentro de você, o que você fez? Você renovou a sua mente foi renovada, a sua visão, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar agora não é mais a mesma. Você agora não está mais sozinho, porque agora você sabe que Cristo é contigo, e se Cristo é contigo, diz a palavra de Deus, que para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é quando acontece essa renovação da sua mente, quando a verdade da palavra de Deus, ela acontece no seu interior, você começa a experimentar qual é a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus, mas isso precisa acontecer interiormente, porque quando isso acontece interiormente, não importa qual seja a tribulação, a dificuldade, você sabe que a vitória é certa, porque Cristo é contigo, você não está mais só. Pastor, mas às vezes eu estou, mas você está fazendo a força do seu braço, descansa, confia em Deus, se lança nos braços do Pai. Outro dia eu passei o vídeo do filho do Júnior se lançando aqui, por quê? Se lançou aos braços do Pai, amém? Então tá, pastor, eu entendi, mas como é que eu experimento essa transformação? Deixa eu falar 3 coisas aqui para você mudar essa sua visão, essa forma, e você ser transformado interiormente. A primeira coisa é que você precisa reconhecer que você precisa. Então veja, para que haja uma transformação, não se conforme. Então a primeira coisa para você não se conformar é você reconhecer que tem um problema, ou que você precisa avançar e ter vitória numa determinada área. Então se seu casamento não vai bem, por exemplo, e você se conformou com seu cônjuge, acabou, você já se conformou. Agora, quando é que acontece a transformação? É quando você reconhece que tem um problema no seu casamento, é quando você reconhece que tem um problema na sua empresa, é quando você reconhece que tem um problema nas suas finanças, é quando você reconhece que aquele cartão daquela loja famosa te manda com um grande crédito e fala, nossa, que bênção. Aquilo não é bênção, aquilo muitas vezes pode destruir sua vida. Você já está devendo um monte de coisa, aí você recebe um cartão dessas lojas e fala, nossa, é de Deus. É um laço. Chuta que é laço. Então a primeira coisa para você renovar sua mente é reconhecer que tem um problema. É reconhecer que precisa vencer essa área. É você ir para cima do problema e resolver. Quando apareceu um leão urso, Davi não saiu correndo para o lado oposto. Ele resolveu interiormente, ele foi para cima do problema e aniquilou o problema. E aquilo não era mais um problema na vida dele. Depois apareceu outros Golias, né? Mas veja, ele matar o urso, matar o leão, fortaleceu ele para coisas maiores. Assim é o nosso Deus. Se você quer crescer, não tem jeito. Você precisa renovar sua mente segundo a mente de Cristo. Se você ficar parado, vendo televisão, esperando alguma coisa acontecer, vou te falar, vai acontecer sim. O reprise das novelas. Não mudou nada, é a mesma coisa. Esses dias eu vi que estava passando a mesma novela. Estava na casa de alguém, estava passando a mesma. Eu falei, mas... Falei, não, é que está reprisando. Eu falei, pois é, esse é o mundo. Ele te aprisiona e fica passando o mesmo filme, para que você não experimente coisas maiores e melhores que a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, primeira coisa, você precisa reconhecer. Isso aconteceu com o filho pródigo. Então, o filho pródigo, nós vemos que, em determinado momento, ele falou, olha, eu quero toda a herança que me cabe, foi lá para o mundo, se esbaldou no mundo, gastou tudo que tinha, tudo. E a palavra de Deus diz que chegou um ponto
ele era um judeu, e para o judeu cuidar de porcos é algo assim, é o fundo do poço. E a palavra de Deus relata que chegou ao ponto que ele teve vontade de comer as alfarrobas dos porcos, a comida dos porcos. Sabe o que é isso? É que ele chegou no fundo do poço. Mas a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Sabe que quando tem áreas da nossa vida que parece que precisa chegar no fundo do poço. Pastor, precisa chegar? Não precisa. Mas se você não renovar sua mente, sabe o que acontece? Você chega no fundo do poço. Porque chega uma hora aqui no fundo do poço, que foi o caso do filho pródigo, que não tem mais para onde olhar, a não ser olhar para o alto. Porque a única luz que vem é do alto. Então deixa eu te falar, você não precisa chegar ao fundo do poço em determinadas áreas da sua vida para olhar para o alto. Deus, Ele está te chamando todos os dias. Então olhe para Cristo todos os dias, reconheça, fala, Senhor, me transforma, me muda. Então você precisa reconhecer. Mas veja que a maioria das vezes as pessoas não reconhecem. Então, casamento, às vezes nós aconselhamos muito casais, mas geralmente o problema quem que é? O homem chega e fala que é a mulher chega e fala que é o homem. Veja, isso não é de hoje. Isso é desde o Éden. Por conta de uma mentira que está por detrás. Então lá no Éden, deu problema, Eva comeu a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus chega, o que Adão fala para Deus? Fala, olha Deus, o problema é a mulher que tu me deste. Então veja que isso é desde o Éden. Porque é muito mais fácil eu correr do problema do que resolver o meu problema interior. Então fala, quer saber, eu vou me ausentar do problema. O problema foi a mulher que tu me deste. Aí você olha para o seu cônjuge e fala, o problema é o cônjuge, o problema é ele. Mas na verdade não, você precisa vencer isso interiormente. E resolver as coisas interiormente para ter vitória fora. Quantos estão me compreendendo? Então veja, o filho pródigo, quando ele caiu em si, ele resolveu, voltou para a casa do pai e começou a experimentar coisas sobrenaturais que nem o próprio irmão que estava na casa experimentava. Esse é o amor de Deus. Então não importa qual seja a sua situação hoje, caia em si, reconheça e volte para Deus. Fala, Deus, então, quais são as vitórias? Eu quero desfrutar, sabe onde desfruta? É na casa do pai. Chega lá o filho pródigo, aprontou todos, gastou tudo, chegou lá, o pai coloca um anel no dedo, põe sandálias novas, roupas novas, faz um churrasco, aleluia. Pastor, no meio do jejum você vai falar churrasco? Quero ver se você tem a firmeza, amém? Aleluia. Mas se for fazer, pode chamar, estou fazendo uma refeição só, pode ser churrasco, aleluia. Amém? Então veja, essa situação. Agora, depois que você reconhece que tem um problema na sua vida, você fala, não, eu reconheço. Qual que é o segundo passo? Você precisa querer mudar. Talvez aqui seja o ponto onde muitas pessoas param. Porque a pessoa chega, ela até reconhece que ela gosta de uma balada, de uma zoeira, de beber de adulterar, ela até reconhece. Mas às vezes ela não quer mudar isso. Ela se conforma, não quero mudança. Então veja, tem coisas que você precisa ter uma atitude. Se você quer mudança, experimentar o melhor de Deus, não tem jeito, você precisa querer isso. Tem pessoas que paralisam justamente aqui. Por quê? Porque gostam. Gostam. E aí fala, não quero mudança. Não vou mais para a igreja não vou mais para a célula não. Na verdade, não quer que o Espírito Santo transforme. Porque não há poder no homem para transformar um outro homem. Mas o Espírito de Deus que habita em você, se você falar e der liberdade para Ele, Ele vai te transformar de dia após dia, de glória em glória. É exatamente assim. Mas para isso você precisa desejar, você precisa querer. Falar, Senhor, eis-me aqui. É você reconhecer, eu sou pecador mesmo, eu gosto de pornografia, eu gosto de masturbar, eu gosto de fazer tantas coisas pecaminosas, mas eu quero mudar.
Se você falar não quer, eu gosto mesmo, assume, não tem o que o Espírito Santo fazer. Não tem. Então, primeiro você precisa reconhecer, depois você precisa o quê? Ter uma atitude, né? Você precisa querer essa mudança, desejar essa mudança. Então, tem pessoas que você vê que elas são inconstantes. Elas começam algo, mas não terminam. Elas começam a fazer algo e param. Aí você vai conversar com ela sabe que ela é inconstante. Ela sabe, mas ela não tem disposição de mudar. Ela fala, todo mundo já está com aquele rótulo, sabe? Todo mundo já sabe que eu sou inconstante, todo mundo já sabe que eu chego atrasado, então deixa assim mesmo, já se acostumaram, até eu me acostumei. Não quer mudança. Outras falam, não quero mudança não, porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Quando eu me converti, eu gostava da bagunça. Pastor, o que é isso? Testemunha aqui para os irmãos, amém? Mas o que acontece? Eu vivia num contexto de zoeira, de balada. Mas aí o que acontece? Eu me converti e agora eu ia fazer o quê? Eu ia evangelizar meus amigos na balada? Vocês acham que ia dar certo isso, sim ou não? Evidente que não. Eu até tentei, não deu certo. Acredite. Acredite, não deu certo. Tentei falei, não, essa vez não deu, a próxima vai dar. Não deu. Mas aí o que acontece? Eu tive que abrir mão para ser renovado e transformado. É fácil isso? Não, abrir mão de alguns amigos. Não é fácil você querer essa mudança. Não é fácil. Mas eu vou te falar, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E hoje eu posso testemunhar que nada se compara ao que eu tenho experimentado com o que aquela balada me oferecia, porque aquilo era uma mentira, tinha uma visão errada, aparentemente parecia muito prazeroso, dava prazer, lógico que dava, mas nada comparável ao propósito de Deus, alinhado, e aquilo que Deus tem acrescentado na minha vida, como família, como ministério, nada se compara. E quando isso acontece, que você experimenta algo muito melhor, aí você não quer mais, porque aquilo que aparentemente era bom, aquela mentira cai por terra, porque agora você experimentou o extraordinário. O extraordinário. Então veja, não tem jeito, tem coisas que, se a pessoa não quer abrir mão, não tem jeito. Então veja, primeiro você precisa reconhecer, depois você precisa querer essa mudança. Né? E terceiro, uma vez que você quer receber essa mudança, você precisa simplesmente se abraçar o propósito de Deus, se encharcar com a vida de Deus, né? Ter um encontro desse, você levar alguém, você ir como equipe, você evangelizar, isso vai mudar, porque essa vida de Deus, desse fluir desse rio, ela te nutre. Jesus é o suficiente para que você experimente coisas sobrenaturais. Você não precisa de mais nada, a não ser da presença de Deus na sua vida. Isso é a coisa mais importante na vida de um homem. Sabe, certa vez, irmãos, conhecem a história, o rei Davi enfiou o pé pelas mãos, adulterou, enfim, mandou uma carta para botar o marido da mulher lá na frente, ou seja, matou o marido e tudo mais, e aí o profeta chega, fala, está acontecendo isso, e aí Davi chega e fala, não, mata o cara, ué. Aí o profeta fala, esse cara é você. Esse cara é você. E aí o que ele faz? Ele reconhece, ele se arrepende, e ele tem uma mudança de vida. Mas algo interessante que acontece, Davi, irmãos, se fosse nos dias de hoje, ele ia ser um dos mega multimilionários, talvez o homem mais rico da terra naquela época. Mas olha só que interessante, ele fala para o profeta assim, olha, ele fala para Deus assim, olha, pode me tirar tudo, me tira o reino, tira tudo que eu tenho, só não tira o teu espírito, que era a presença de Deus. Era a presença de Deus.
Ele não estava preocupado com o carro, com a casa, ele não estava preocupado nada que o mundo produzia para ele, nada. Mas ele estava preocupado com aquilo que o reino produziu, que era o Espírito Santo. Porque ele dava valor, ele tinha uma visão correta. Porque ele sabia que ele só chegou até aqui, onde ele havia chegado, por conta do Espírito, dessa visão correta. A vitória que ele tinha não era produzida, as vitórias que ele tinha fora, elas eram produzidas interiormente através do Espírito. Quantos estão compreendendo? Então o que nós precisamos é do Senhor, essa é a verdade. O que nós precisamos é do Senhor. Quer ter vitória? Seja cheio do Espírito. Seja cheio do rio da vida. Sabe, na palavra de Deus tem a passagem da mulher samaritana. E é interessante que nessa passagem, Jesus está ali no poço sozinho, porque os discípulos haviam ido a Samaria comprar comida. Mas enquanto os discípulos foram a Samaria comprar comida, essa mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava não era, chega no poço e encontra com Jesus. E Jesus fala, olha, conheço a história, você tem 5 maridos e tal, e ela começa a ter aquela experiência. Agora veja, o que mudou na vida dela, essa experiência com o Senhor Jesus? Sabe, aquela mulher, ela era repudiada. Ninguém conversava com ela. Se hoje você vê algumas atrizes aí que casam várias vezes, o mundo já condena. Imagina naquela época. Mas algo sobrenatural acontece. Aquela mulher, né, se fosse fazer uma analogia aqui, ela era como se fosse uma esponja que estava encharcada do mundo. Ela estava encharcada do mundo. Tinha casado várias vezes, estava procurando ser feliz, mas não conseguia. Havia um desejo no coração dela de ser feliz, de ser plena. Mas o mundo, ela estava encharcada. E não tem jeito, se você estiver encharcado do mundo, olhando para as coisas do mundo, não tem como você ser transformado. Então rejeita o mundo. Né? A única forma é você rejeitar o mundo, pois sem você rejeitar o mundo, está lá, não se conformeis com este século, com esse mundo. Então você precisa rejeitar o mundo. E o caso dessa mulher é que ela estava encharcada do mundo. Ela tentava resolver os problemas dela só com o mundo. Casando uma vez, 2 vezes, 3, só mundo. Mas aí ela chega lá ao meio-dia. E eu fico pensando, meio-dia era hora de mais, o sol queimando. E ninguém era o poço tirar água ao meio-dia. Mas algo sobrenatural aconteceu. Porque quando ela começa a conversar com Jesus, ela estava com essa esponja encharcada do mundo, aquele sol do meio-dia começou simplesmente a secar aquela esponja do mundo. À medida que ela ia falando com Cristo, a luz de Deus começou a secar aquela esponja, a ponto dela ficar seca, 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 de não ter mais nada do mundo. Mas aí Jesus fala o seguinte para ela, falou, olha, se eu te der da água viva, se você experimentar dessa água viva que eu te der, você jamais tornará a ter sede. Jamais, jamais. Então veja, naquele momento ela se esvaziou do mundo, ela rejeitou o mundo porque ela encontrou algo muito melhor. Encontrou água viva. E aí o que acontece? Por ela estar seca, as frustrações dela e tudo mais, ela simplesmente tomou daquela água viva e se encharcou do rio da vida. Porque existe um rio que ele pode te inundar de tal maneira que é a felicidade plena. Que um casamento, que carro, que uma conta bancária recheada não vai produzir. Acredite. Só quem pode produzir essa alegria indizível é o próprio Deus. É o próprio Deus. É só Ele. E quando você experimenta que como essa mulher samaritana se encharcou dessa água viva, olha algo interessante. Os discípulos tinham ido comprar comida e não trouxeram ninguém. Ninguém.
Eles ainda não tinham tido a experiência dessa água viva, sobrenatural. Mas essa mulher, porque ela estava cega, porque ela reconheceu, de fato eu tive esses maridos, de fato, mas eu quero mudança de vida. Ela queria acertar. Tanto que casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e estava com o 6º. Ela tinha vontade de acertar ou não, irmãos? Ela tinha vontade de acertar. Ela tinha. Então ela insistia, eu penso que essa mulher samaritana falou, não, agora vai dar certo, eu vou dar galinha, eu vou casar de novo, agora vai, pá. Então veja, queridos, ela estava insistindo, ela queria acertar. Ela tinha um desejo de acertar, mas ela queria acertar segundo o olhar do mundo, que não transforma, que na verdade ela queria ter as vitórias exteriores, mas ela precisava ter a vitória interior, ela precisava experimentar de Jesus plenamente, que é autossuficiente, que é da vitória e a felicidade que ela tanto buscava. Então veja, os discípulos estavam ali, foram para Samaria, voltaram sem ninguém, mas aquela mulher que era rejeitada, depois que ela é encharcada por essa vida de Jesus, por esse poço que era água viva, ela volta para a cidade e ela traz toda a cidade. Ou seja, essa vitória interior que ela teve de se encharcar da vida de Deus, produziu uma vitória o quê? Exterior. Como que uma mulher que ninguém queria conversar com ela, que era desprezada, que imagina ela lá no meio do... Ninguém queria conversar com ela para ir buscar água no poço, ela estava sozinha, ela era rejeitada. Mas porque ela foi encharcada agora, interiormente ela começou o quê? Vencer. Qual que era que ela precisava vencer? Os relacionamentos. Ela era desprezada, ela era rejeitada. Mas agora o que acontece? Ela venceu essa rejeição de toda a cidade. Deus mudou a história. Precisou de quanto tempo? Precisou o quê? Reconhecer, querer a mudança e se encharcar do rio da vida. Só isso. Esses 3 aspectos mudaram a visão dela de uma forma completa, uma forma plena. E você pode ter certeza, a Bíblia não relata, mas o simples fato dela levar toda uma cidade, eu creio que ela passava pelas ruas e falava assim, foi essa mulher que anunciou o Evangelho, foi essa mulher que era a influenciadora do reino, foi através da vida dela, que as nossas vidas foram transformadas. Sabe, isso não tem preço. E você precisa entender que tem vitórias. Todos nós temos alguma área da nossa vida que é o nosso ponto mínimo, que você precisa romper nessa área. E a coisa mais extraordinária de você servir o reino é isso. Porque hoje, aquilo que seria o ponto mínimo, onde você não consegue avançar, quando você tem essa vitória, o que acontece? Você sobe, você decola. E aí o que acontece? Aparece um outro ponto mínimo, que está parado. Aí o que você faz? Você reconhece, você busca mudança, se enche da vida de Deus e blum, e Deus muda de novo. E assim vai indo um crescimento constante. Deus te chamou para você crescer em todas as áreas da sua vida. Então você não pode se conformar com aquilo que não rompeu na sua vida. Se as finanças, não se conforme, rejeite essa situação financeira na sua vida. Se é o seu casamento, não aceite um casamento mediano, rejeite ele e fale, eu quero viver o melhor. Se é na sua área profissional, ela não tem fluído, então rejeite, porque Deus tem o melhor para você. Não se conforme com qualquer coisa, não. Jesus não morreu naquela cruz para você ser mais ou menos, não. Jesus venceu na cruz para que você possa vencer com Ele todas as batalhas, não importa qual seja, basta você crer em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, porque Ele te chamou para você ser mais do que vencedor, amém? Aleluia. O nosso tempo já é avançado, sabe, eu estou cansado, irmãos, fisicamente, mas o meu espírito está em êbolos, está borbulhando aqui dentro, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Como nós estamos no nosso jejum de 21 dias e todos os dias nós temos ceado.
E nós vamos fazer isso no culto também. E domingo que vem, nós vamos fazer também, inclusive com os que vão se batizar. Aleluia. Amém? Então nós vamos fazer o batismo, nós vamos encerrar com uma grande ceia aqui. Vai ser um dia muito especial. Porque o reino de Deus é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Pastor, e as demais coisas? E o meu trabalho, e não sei o que, não sei o que. Sabe? Essas demais coisas o Senhor vai cuidar. Basta você crer. Basta você confiar na palavra de Deus. Porque Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Basta você ajustar segundo a vontade de Deus. Experimentar o extraordinário, porque é exatamente isso que Deus tem. Não se conforme com o que você está vivendo hoje. Não se conforme. Essa é a palavra de Deus para você. Não se conforme com o que Deus tem hoje, com o que você tem vivido hoje, porque Deus tem o melhor. O melhor. Creia. Amém? Não sei quem vai servir aqui os elementos. Você que já é batizado nas águas, você pode tomar a ceia. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho, tem ela cantando. Aleluia. Sabe, eu pedi a gente cantar um louvor bem antigo. Se você já recebeu, enquanto os demais recebem, se você já é batizado, você pode ser conosco. Mas existe um rio. Um rio que pode te suprir. Existe uma fonte. Baixa um pouquinho, né? Existe uma fonte interior dentro de você. Que é uma fonte inesgotável. Fala assim, fonte inesgotável. Que fonte é essa, pastor? É uma fonte que jorra sem cessar. Sabe, se tem áreas na sua vida que ela não tem jorrado, de alguma forma está entulhado, eu quero te dizer, o Senhor quer desentulhar esse poço, essa fonte hoje, para você se encharcar e começar a ter vitórias na sua vida. Não vitória segundo o seu entendimento natural, mas segundo a vontade de Deus. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Não se conforme, creia. Tão somente creia. Porque os seus melhores dias ainda estão por vir. E eu quero te dizer mais. A área que talvez você esteja sendo mais assolado, é essa área que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. É essa. Porque se o diabo tem te cutucado aí, injetado uma mentira em você, hoje é o dia que você vai arrancar a semente da mentira e experimentar e plantar uma semente divina que vai crescer, vai frutificar, vai renovar sua mente e você vai ter grandes vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Acho que todos receberam. Aleluia. Pegue o seu pão, faça uma oração comigo, faça assim: Senhor Jesus, obrigado, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor me amou. Oh, aleluia. Pegue o cálice, faça uma oração comigo, fala: obrigado, Jesus, porque esse cálice representa a nova aliança. Foi através do Teu sangue que eu fui comprado. Foi através do Teu sangue que os meus pecados foram apagados. E hoje
não tem nenhum peso e nenhuma condenação na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia. Sabe, deixa eu dizer algo. É chegado os dias de você se posicionar e experimentar as promessas de Deus para a sua vida. Sabe, se tem uma promessa de Deus que não aconteceu, que você engavetou, creia. Mas para isso talvez você precisa reconhecer os teus caminhos. Talvez para isso você precise rejeitar o mundo. Talvez para isso você precisa abrir mão de algumas coisas. Mas acredite, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Acredite. E quando você estiver vivendo os seus melhores dias, você vai experimentar de uma alegria, de uma provisão, de um cuidar, de um zelo, que talvez até hoje você não experimentou. Porque Deus tem coisas muito maiores do que você consegue imaginar e sonhar. E é chegado o tempo. O Senhor te diz, é chegado o tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos encerrados. Você que está nos visitando, não vá embora. Nós queremos te convidar para as nossas células que acontecem às quintas-feiras. Amém, queridos? Nós temos as nossas células. Você que tem um convidado aí, convide essa pessoa. Quer dizer que Deus tem grandes coisas para você. Amém, queridos? Tenha uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém?